Fala pessoal, bem-vindos ao Geografando, canal onde nos utilizamos da geografia para compreender o mundo. Hoje com um texto, um livro muito especial, Espaço e Método de Milton Santos. Faremos então uma leitura estrutural, na verdade, da introdução do livro Espaço e Método, tentando compreender ali as particularidades do pensamento de Milton Santos. Na verdade, esse é um projeto que vai incluir uma série de outros livros, de outras publicações do Milton Santos e de outros autores, propondo então a leitura estrutural como um método associada também a uma interpretação crítica. Isso é, então significa que nós vamos tentar entender o livro a partir de uma observação profunda de conceitos, do método que foi utilizado, das referências, das discussões que foram realizadas, né, da linguagem que foi utilizada, ao mesmo tempo em que colocaremos os limites da interpretação do autor. Ou seja, vamos tentar trazer essa interpretação para perspectivas mais recentes, vamos colocar o texto em relação a outros pensadores, vamos trazer outras referências para se pensar a obra de todos esses autores que vamos tentar analisar. Ou seja, é o processo, na verdade, de leitura universitária, que todo estudante universitário deveria proceder na interpretação de qualquer texto. Então, logo de início, né, o que nós devemos destacar? O contexto de escrita e a forma da escrita do texto. Então, Espaço e Método é um livro aí que reúne, na verdade, uma série de artigos publicados entre os anos 70 e os anos 80, né? Final dos anos 70 e anos 80, se na maior parte deles, né? Um único artigo é dos anos 70, os outros são todos dos anos 80, que tem como temática comum espaço e método, ou seja, como eu interpreto o espaço? Qual o método de interpretação? O que esse método pressupõe? Então, é um livro que é muito voltado aos pesquisadores, né? Todo pesquisador em geografia, em algum momento, se deparou com o livro Espaço e Método, porque é um livro que indica, né, o caminho. Se nós retornarmos ao significado de método, né? Método, a gente tem meta, que é através de, e rodos, que é caminho. Então, método é um caminho através do qual eu tento perscrutar a realidade, eu tento entender a realidade. Nesse método, eu tenho que ter uma série de considerações. Por onde eu caminho? O que eu levo em consideração? Como eu construo meus conceitos? Como eu delimito meu objeto? Qual a minha relação com o objeto? Isso são todas questões que devem ser respondidas pelo método. E dito isso, também é um livro que não deve interessar só a pesquisadores na área de geografia, mas que deve interessar professores de geografia ou interessados no tema, porque, na verdade, o método é aquilo sem o qual realmente a gente não consegue caminhar nem para o entendimento final. Se eu entendo, se eu tenho acesso à informação, se eu tenho acesso ao conteúdo produzido de uma determinada disciplina e não compreendo o seu método, o que é o acesso é apenas à informação. E é uma informação que, por não compreender o método que está associado a esta informação, é uma informação que se apresenta como algo muitas vezes naturalizado, é claro, né? Porque justamente não se compreende o método, mas também não só naturalizado, quer dizer, parece algo cristalizado, porque realmente eu não faço a crítica do método, mas também aparece como algo inócuo, como algo vazio. Eu não sei como aquilo foi produzido, então eu não tenho capacidade de entender a discussão que está em volta daquele resultado. Então, o método é fundamental até para os professores de geografia, tanto a nível universitário, como nós já sabemos, quanto a nível do ensino médio, quanto a nível do ensino fundamental. Não porque nós, professores de geografia, vamos ensinar esse método, não porque nós vamos pegar esse livro e ensinar para os nossos alunos, mas porque nós temos que saber trabalhar a nossa ciência, saber trabalhar a nossa filosofia. Isso pressupõe compreender o seu método. Apresentar as informações é algo totalmente diferente quando eu apresento essas informações sabendo do método a respeito do qual essas informações estão relacionadas. Então é um livro muito importante, independente se você é pesquisador, se você é professor, ou se você é um interessado no tema, principalmente o interessado no tema precisa compreender o método para saber o que está em jogo, o que se está estudando. Então, nesse sentido, vamos estudar
pelo menos alguns fragmentos do livro Espaço e Método, sendo o nosso primeiro fragmento a sua introdução, chamada Uma Palavrinha a Mais sobre a Natureza e o Conceito de Espaço. Bom, então, muito bem, nós já contextualizamos a produção em relação à, à sua forma de escrita, então vimos que são uma série de artigos, o que é algo muito interessante. É muito interessante que a produção universitária se oriente nesse sentido, porque muitas vezes nós não vemos como antes, né? A gente vê agora, na verdade, uma tendência de publicação entre os professores universitários de livros organizados, porque virou um processo de divisão do trabalho mesmo, onde os professores se reúnem, cada um faz uma parte do livro, o livro virou objeto da produção de trabalho. Livros organizados são interessantes, é muito interessante que a gente tenha acesso ao conteúdo de mais de um autor, que esses autores se proponham a se juntar e pesquisar. O próprio Milton Santos escreveu livros organizados, o que é muito interessante, mas é fundamental que os autores tenham a capacidade e a possibilidade de pensarem sozinhos, né? É o que o Milton Santos dizia, né? A capacidade de se pensar sozinho, essa é a função do intelectual. É claro que é muito bem-vindo pensar com os outros, mas é importante que se faça isso, que se tenha o seu livro com as suas ideias e que você submeta seu livro e suas ideias ao público, né? Publicar é isso, tornar público, receber as críticas, né? Um bom livro é um livro tão melhor na medida em que ele for criticado, né? As críticas são muito bem-vindas. Então, é, há essa tendência de uma certa publicação conjunta, uma diminuição na publicação universitária. Hoje, se nós observarmos o departamento de geografia da USP, nós não vemos nenhum professor com esse nível de produção, nem realmente os professores considerados aí os grandes, os mais antigos, como Vanderlei Messias da Costa, o professor Jurandir Ross, né? Mas fato é que o Milton Santos realmente é um gigante que escreveu uma obra gigantesca, poucos realmente se comparam, mas não é nem apenas o fato de que alguns estão distantes porque produzem menos, é que alguns realmente produzem muito pouco, né? É claro que há um nível de produção universitária grande em relação aos artigos, mas é importante que se publiquem os livros, né? Os livros que, mais do que os artigos, condensam, nos livros se condensam as ideias e se organiza o pensamento e torna público essa discussão. Então, os livros são fundamentais. Milton, então, tem essa característica muito interessante de reunir artigos, porque ele pensava, a sua forma de escrever os artigos era uma forma planejada. Ou seja, eu penso, quando eu escrevo, eu já penso que esses artigos podem no futuro se tornar livros. Ou seja, como Milton, na verdade, tinha o projeto de constituir uma obra, ou seja, ele tinha no horizonte uma questão comum, que era o espaço geográfico. O que o Milton fez foi, a partir da discussão do espaço geográfico, da crítica do espaço geográfico, constituir uma obra. Então, naturalmente, seus artigos não eram artigos desconexos, falando sobre aquilo ou aquilo outro. Eles compunham uma obra, mesmo quando pareciam muito distantes na sua análise, eles estavam dentro de um objetivo comum: a crítica do espaço geográfico, a crítica da sociedade, a crítica do modo de produção capitalista, o que permitia a ele depois reunir esses artigos em uma série de diferentes publicações. E isso é algo comum na obra do Milton Santos. Então, quando nós observamos um livro como Espaço e Método, ou um outro livro como Economia Espacial, ou um outro livro como As Metamorfoses do Espaço Habitável, são todos livros onde nós temos uma reunião de artigos numa temática comum e não se perde a fluidez da leitura, né? Nós conseguimos ler de uma maneira muito tranquila, né? Parece que isso foi escrito, na verdade, já prevendo que seria publicado num livro, porque a leitura é realmente fluida, não é algo que existe uma ruptura entre um capítulo e outro, mesmo com muitas vezes um espaço de tempo muito grande entre um artigo e outro. Então, são livros excelentes, não perdem a fluidez por serem escritos na forma de artigos, e é algo a se pensar, né? Até mesmo para o estudante universitário. Quando o estudante universitário escreve, ele não tem que escrever pensando na atomização entre as disciplinas, ele tem que escrever na mobilização do seu pensamento.
O que permite ele, então, quando escreve para uma disciplina ou para outra, ou para aquela outra disciplina, que esse estudante mobilize o seu pensamento já produzindo a sua obra, né? O seu pensamento, ele tem que estar articulado com as demais disciplinas, tem que se comunicar com as demais disciplinas, e escrever para essas disciplinas, né, na forma de trabalhos, na forma de seminários, já é uma maneira de você já ir constituindo seu sistema de pensamento, o que é muito interessante e o que deve ser utilizado com prática, né? Então, Espaço e Método, esse livro, escrito em artigos, já vimos também que entre 1979 e 1980 tem uma peculiaridade, que na verdade aparece em alguns momentos na obra do Milton Santos, que é sujeita a discussões, mas que foi muito bem colocada pelo professor Antônio Carlos Robert Moraes, que é a questão do estruturalismo. É um livro onde o Milton Santos se direcionou a uma espécie de estruturalismo, entendendo o espaço a partir, e esse método espacial a partir dessa perspectiva estruturalista. Esse conceito de estrutura está muito relacionado ao conceito também de sistema. É claro que não é a mesma coisa, se aproxima, por vezes se confunde, por vezes é utilizado estrutura e sistema como sinônimos, mas que na verdade mantém certas peculiaridades, certo? Certas peculiaridades que dizem respeito até mesmo ao seu contexto de produção, né? A teoria do sistema está num polo, a teoria do estruturalismo em outro. Então, recuperando as ideias estruturalistas, nós podemos retornar a autores como Ferdinand de Saussure, né? Ou seja, esse daí que é considerado o pai da linguística, que vai trazer, então, para a linguística a ideia de que a linguagem é uma estrutura, e uma linguagem que se produz e se reproduz no interior dela mesmo, né? É assim que funciona, por exemplo, a língua, né? Existe diferença entre língua e linguagem, não é a mesma coisa, mas a língua falada, né? A nossa língua falada se produz a partir de um sistema que automaticamente se corrige, que automaticamente produz novos significados. Então, é o fato de que nessa estrutura há uma espécie de organização própria. É uma forma de eu estudar a língua num movimento que é próprio dela mesma, né? Um movimento onde ela se produz e se reproduz. Isso tem implicações para a forma de pensar o espaço também numa estrutura. Por exemplo, eu posso pensar o espaço a partir de formas e processos, como entidades básicas, né? Se a gente recuperar outro texto do Milton Santos, o texto o espaço geográfico como categoria filosófica, a gente vê o Milton Santos trazendo a noção de estrutura, função, forma, processo, enfim, escala. Quer dizer, são esses elementos que compõem essa estrutura, que é o espaço. É uma abordagem estruturalista, né? Então, espaço e método não fugiu desse esquema estruturalista. Então, um Ferdinand de Saussure, né, a gente pode trazer um, uma espécie de rememoração, né, para a gente pensar o estruturalismo, mas outros autores, por exemplo, o Cláudio Lévi-Strauss, né, antropologia estrutural. Também a antropologia ficou durante muito tempo presa, né, essa questão do estruturalismo. É até interessante porque tivemos bons debates na USP sobre isso, particularmente eu que pude frequentar as aulas do professor Fernando Haddad, que agora é nosso ministro da Economia, pude ver esse cenário dessa discussão recente entre uma proposta de uma abordagem dialética para a antropologia. Então, o Fernando Haddad vai lá e escreve um livro, O Terceiro Excluído, né, que é aqueles que já conhecem a noção de terceiro excluído, né, que vem desde a filosofia aristotélica, que é muito importante na filosofia hegeliana e que é muito importante para a dialética. Então, O Terceiro Excluído é um livro onde o professor Fernando Haddad tentou colocar uma espécie de concepção dialética para uma antropologia que está ainda, né, está no processo de sair dessa concepção mais estruturalista. O que não quer dizer que a concepção estruturalista seja algo ruim, né? É só uma questão de método. Então, existe o estruturalismo do Claude Lévi-Strauss, existem debates recentes sobre a questão do estruturalismo, promovidos por uma figura como do professor Fernando Haddad, e existe também em outras áreas. Por exemplo, Michel Foucault é considerado um pós-estruturalista. E por aí vai. O estruturalismo, então, é uma corrente de pensamento, né, que não é restrita a um ou dois autores, mas que é grande e que propõe debates, né, que propõe, então, diferentes interpretações. E é claro que na obra do Milton Santos também teria uma interpretação própria à geografia.
Por fim, há uma concepção que nós precisamos retomar também, que é uma concepção frankfurtiana, de um estruturalismo frankfurtiano, que seria principalmente na figura de um autor como Marcuse. Então, Marcuse, em vários livros, né, propõe muitas vezes uma interpretação estruturalista em relação a uma concepção dialética, como é próprio da Escola de Frankfurt, fazer esses ensaios, né, constituir esses ensaios, né, reunindo o estruturalismo com a dialética, com a tragédia nietzschiana, com Hegel, com Schopenhauer. Então, é uma perspectiva muito interessante a psicanálise, porque isso permite novos campos de pesquisa. Então, o Milton, ele é muito tributário também do pensamento do Marcuse, e o Marcuse propõe essa dialética estrutural, né? Propõe também na verdade, esse marxismo estrutural, ou seja, uma abordagem marxista que parte da estrutura e que tem resquícios lá no Marx, né? Quando Marx fala de sistema capitalista, né? Mesmo os marxistas, quando pensam que estão fora da abordagem estruturalista, na verdade não estão, né? Porque quando a gente fala em sistema capitalista, sistema pressupõe uma estrutura, né? E dizer que fazer crítica ao estruturalismo, condenar o estruturalismo, é muito fácil, mas os próprios marxistas são reféns desse estruturalismo, em certo sentido, muitas vezes só conseguem trabalhar com observações estruturais, o que não é um problema também. Só se torna um problema quando você critica sem nem saber que você se utiliza dessa perspectiva. Então, Marcuse também é muito importante para a gente pensar a produção não só desse livro, mas de outros livros do Milton Santos, né? Podemos recuperar alguns livros do Marcuse, né? Ideologia da Sociedade Industrial, né? Que é um livro que também está muito próximo de algumas discussões do Milton Santos, ou O Homem Unidimensional, né? Vamos pensar lá por uma outra globalização, né? Do pensamento único à consciência universal. Do pensamento único, o homem unidimensional. Então, nesse livro, O Homem Unidimensional, por exemplo, nós temos muitas discussões que se aproximam da abordagem do Milton Santos. É um livro que qualquer um aí que pegue para ler vai perceber paralelos indiscutíveis entre o que o Marcuse fala e entre o que o Milton Santos também pensa, apesar de que o fazem a partir de perspectivas diferentes. Então, hoje um texto mais curto, né? Espaço e método, considerando todo esse contexto de produção, todas essas questões. Então, o texto, né? Uma palavrinha a mais sobre a natureza e o conceito de espaço. Então, é um texto que surge como uma introdução às demais discussões que vão ser propostas aqui. Então, vamos começar lá. Uma das fontes mais frequentes de dúvida entre os estudiosos do tema parece ser o próprio conceito de espaço, tal como nós o propusemos em outros lugares. Quais outros lugares? No livro Por uma Geografia Nova, né, publicado lá em 1978. Então, na verdade, o Milton Santos, ele propôs as suas publicações, os seus livros são propostos como numa obra, né? Quer dizer, eh, ele inclusive rememora, né? Ele inclusive oferece o projeto. Em alguns livros, como por exemplo A Natureza do Espaço, Milton Santos coloca ali: não, nós temos o planejamento de começar discutindo isso, depois vamos para aquilo, depois vamos para aquilo outro. Em outros livros ele também faz o mesmo processo. E nós percebemos, inclusive, que muitas vezes ele oferece um planejamento e lá na frente, na publicação seguinte, não cumpre o planejamento da forma como nós esperávamos. Por quê? Justamente porque o pensamento se transforma. E é natural que se transforme, e é muito bom que se transforme. E quando ele oferece esse planejamento, a gente tem a condição de ver como ele pensava no momento e como ele terminou pensando em outro momento, o que nos dá o movimento do autor. É muito interessante, então, a gente retomar essas publicações anteriores. Muito bem, então. E aqui já coloco uma questão fundamental, que é a questão do conceito de espaço. Então, a questão fundamental desse livro, o que é o conceito de espaço, né? Como eu trabalho ele, como eu produzo um método de interpretação que seja espacial, tudo isso diz respeito a essa publicação, mas não só ela, diz respeito à geografia. Né? É um conceito que vai ser discutido, né? O conceito de espaço, já em vídeos anteriores nós discutimos isso. O conceito de espaço é um conceito trabalhado, pelo menos desde os pré-socráticos. E a filosofia pré-socrática já teria mais de 2.500 anos. Ou seja, é um conceito que é trabalhado de maneira milenar, de modo que
poderíamos elaborar cursos e cursos e mais cursos sobre o tema e não esgotaríamos o assunto. Porque o espaço puro, ele não é o espaço geográfico e ele é recortado de uma maneira diferenciada. Né? Quer dizer, o espaço puro ele pode ser recortado a partir de uma abordagem geométrica, a partir de uma abordagem fenomenológica, quer dizer, a representação que eu faço do espaço de convivência, a partir de uma observação das ciências naturais, que tenderia a um fim em si mesmo, a partir de uma interpretação geográfica, que usa o espaço geográfico, a interpretação desse espaço como um meio para se chegar em determinados fins. Enfim, eu possuo diversas maneiras de entender esse conceito, ele está relacionado a diferentes epistemologias, e por isso eu tenho uma riqueza de discussão que transcende os limites da obra do Milton Santos e transcende inclusive a própria geografia, né? É um conceito realmente muito rico. Então, lá. Entre as questões paralelas à questão principal, surgem mais frequentemente algumas que assim poderíamos resumir. O que caracteriza particularmente a abordagem da sociedade através da categoria espaço? Ou seja, quando eu analiso a sociedade, como que eu penso o espaço geográfico? Né? Como que o espaço ele me garante uma interpretação específica, diferente das demais da sociedade? Como eu procedo nessa análise? Como na teoria e na prática levar em conta os ingredientes sociais e naturais que compõem o espaço para descrevê-lo, defini-lo, interpretá-lo e, afinal, encontrar o espacial? Muito bem, então, olha só, não é simples, né? Como eu conjugo os aspectos sociais e naturais? Vamos lembrar lá que o Milton Santos propunha essa ideia de que o homem está em contato com uma natureza segunda, né? Ele não está em contato com uma natureza primeira. Ele está em contato com uma natureza que já é transformada, uma natureza segunda, um outro tipo de natureza. E que, claro, possui uma diferenciação, então, no sentido conceitual, o que pressupõe diferentes processos, diferentes relações. Então, é uma questão muito importante para a geografia. Por exemplo, um teórico como Neil Smith vai lá, no livro O Desenvolvimento Desigual e Combinado, discutir a questão da natureza primeira e da natureza segunda, num debate que é muito rico e que não se esgota, né? Um debate que realmente propõe diferentes concepções. Então, isso para a geografia é muito importante. Até porque isso pressupõe até as nossas discussões do fato de que a geografia é uma ciência humana ou uma ciência natural. Porque se hoje nós observamos algumas pesquisas em geografia, nós podemos dizer exatamente que é uma ciência natural. Se nós formos até o departamento de geografia da USP, nós vamos ver uma série de publicações na área de climatologia, na área de geomorfologia, na área de pedologia, que são claramente produções de tipo de uma ciência natural. Qual que seria a diferença? Nós podemos recuperar lá o Pierre Georges, né, no livro Geografia Ativa. A ciência da natureza, ela toma o espaço como um fim em si mesmo, enquanto as ciências humanas, no caso a geografia estaria inserida exatamente aí, toma o espaço como um meio. O espaço é um meio para eu compreender uma realidade. Por isso, quando eu faço um inventário do espaço, eu não posso só fazer o inventário, mas eu tenho que saber as relações que esse inventário ou que esse conjunto de objetos naturais tem com o homem. Se eu não faço essa relação, se eu fico simplesmente numa abordagem que leva em consideração um levantamento sobre os elementos da natureza, sobre as classificações naturais, sobre informações de variação de temperatura, e não entendo isso em função da sociedade, eu estou fazendo simplesmente uma pesquisa da ciência relacionada ao método das ciências naturais, e não ao método das ciências humanas, que pressupõe, então, uma intervenção, um entendimento, uma relação com o homem e com a sociedade. Muito bem, então não é fácil também a gente pensar a questão sociedade e natureza, né? Quer dizer, é uma questão muito longa, mas que vai ser discutida praticamente em muitos momentos na obra do Milton Santos. O que caracteriza a análise do espaço? Ou seja, como eu faço essa análise? Como eu procedo? Né? Análise, né? Análise é o quê? É eu violentar a realidade, né? Fragmentar a realidade para, ao final, recompor o todo. Eu pego o todo, fragmento ele, diferencio ele em diferentes perspectivas, pego o todo, então pego lá o todo do espaço geográfico, divido ele em geografia agrária, geografia urbana, geopolítica, pedologia, geomorfologia. Para quê? Para no final ser capaz de reconstituir uma totalidade. É claro que se eu faço um movimento contrário de hiperespecialização, eu não reconstituo essa totalidade. Muito bem, então, quais são esses métodos para eu reconstruir essa totalidade?
Com o passar do sistema produtivo ao espaço, como eu faço essa transformação, então, do sistema da produção ao espaço? Qual é a implicação do sistema produtivo? Né? Como a instalação de uma indústria impacta o espaço geográfico? O que eu considero do sistema produtivo? A produção, as relações de trabalho, a circulação, né? O consumo, tudo isso eu considero no momento em que eu penso a relação espaço-sistema produtivo. Posso considerar muitas coisas nesse sentido, mas como eu procedo, né? Uma questão fundamental aí seria exatamente até mesmo definir o que é espaço geográfico para eu poder fazer essa relação com o sistema produtivo. Como levar em conta a questão da periodização, da difusão das variáveis e o significado das localizações? Que é uma questão importante. Então, questão da periodização é uma questão que o Milton vai retomar na sua última publicação, né? Brasil, Território e Sociedade, século XXI. Uma publicação que logo mais veremos, né? Nós vamos continuar, a gente já tem a primeira parte dessa discussão aqui no nosso canal, vamos continuar com essa discussão em outro vídeo, né? Que é a discussão do livro Brasil, Território e Sociedade no século XXI. Porque ali, logo na sequência da introdução, Milton Santos vai colocar um capítulo que diz algo mais ou menos como questões problemáticas da periodização. Problemáticas de periodização. Ou seja, quais são os problemas que nós encontramos quando tentamos periodizar? Ou seja, é um tema que até o final da vida do Milton Santos foi um tema central da sua obra, né? Como periodizar isso. Como nós sabemos, o Milton Santos procede a uma periodização que é uma periodização espacial, o que é magnífico, né? Porque faz com que espaço e tempo sejam conjugados na maneira de eu entender o mundo. Muito bem, então, periodização, difusão das variáveis e o significado das localizações, né? A difusão das variáveis da minha estrutura, né? Como que a introdução de uma nova técnica, a introdução de um novo produto no mercado, a introdução de uma nova relação de trabalho, a introdução de uma nova forma política, a introdução de uma nova, enfim, por aí vai, né? Essas variáveis mudam, né? E mudam de maneira imperceptível. Mesmo os sistemas dinâmicos, né, nas ciências sociais, aqueles modelos dinâmicos que buscam interpretar a introdução de novas tendências e que buscam entender toda a dimensão de escalas de transformação dessas novas tendências, mesmo esses modelos são incapazes, né? De modo que a matemática tem pouco a nos ajudar nesse sentido, né? De modelos dinâmicos em economia ou em ciências sociais, porque, na verdade, eu não consigo captar as modificações que, inclusive, se sobrepõem, que geram em conjunto certas tendências ou que contraditoriamente se confrontam, de modo que eu me perco nessa análise. Eu consigo, sempre que eu analiso a realidade, mesmo do espaço geográfico, eu tenho fragmentos de tendências, fragmentos de variáveis. Pressupor que eu tenho a totalidade das variáveis na minha mão seria um erro, né? Eu posso ter as principais, mas a totalidade é um problema. E o significado das localizações, como nós vamos ver, Milton Santos trabalha aqui uma diferenciação entre lugar e localização, né? Já veremos logo a seguir. A resposta é, sem dúvida, árdua, na medida em que o vocábulo espaço se presta a uma variedade de acepções. Ou seja, o vocábulo espaço ele é um homônimo. Ele tem diferentes... Para quem o fala, eu tenho tanto no senso comum quanto na epistemologia diferentes definições. É muito simples. Quando eu entro numa sala de aula, que eu converso com meus alunos do ensino fundamental, do ensino médio mesmo, quando eu falo espaço, o que é espaço? Alguns vão falar que é o espaço sideral, outros vão falar que é o lugar onde se habita, o que é um problema, né? Definir espaço a partir de lugar. Alguns vão, enfim, vão se perder, não vão saber definir, né? Ou vão simplesmente recorrer à geometria. Então, porque ele é um vocábulo que possui uma gama gigantesca de significações, de diferentes sinônimos, né, de diferentes aproximações, que no senso comum assume diferentes perspectivas e na epistemologia também, no pensamento científico também. Então, é árdua realmente a nossa discussão. As quais propomos mais uma. Então, o Milton está admitindo, tem várias acepções, é realmente uma discussão complicada, mas nós estamos propondo mais uma. Ela é também árdua na medida em que sugerimos que o espaço assim definido seja considerado como um fator da evolução social, não apenas como uma condição. Tentemos, porém,
apesar das dificuldades, dar respostas às diversas indagações. Então, olha lá. Ele tem que ser, o espaço assim definido, ele tem que ser considerado como um fator da evolução, tá? Social, não apenas como uma condição. Talvez o Milton esteja indo aqui no sentido mais de colocar o espaço realmente como algo que seja mais do que uma condição, né? Indo não como no sentido de uma determinação, mas como um fator indispensável a se pensar, né? É algo que está ali em todos os sentidos para que eu pense aquela sociedade. Então, é mais do que uma condição, né? Lembrando que condição e determinação teriam significações diferentes. A condição é o que está ali presente, que de alguma forma conduz caminhos, mas que não determina. Não necessariamente pela presença daquele fator, eu tenho aquele resultado. Ele condiciona, ele não determina. O fator, então, tem que ser considerado em relação ao sistema. E como fator, sendo mais do que uma condição, ele de fato representa mais do que necessariamente o fato de que existindo direciona, mas que existindo realmente leva a um resultado ainda maior, né? A uma presença inequívoca de participação nos processos sociais. Ou seja, que eu não consideraria apenas como uma condição, mas como um fator que deveria ser aplicado ao estudo social sempre, né? Uma categoria que tem que estar ali presente, sem a qual não entendo a realidade. Tentemos, porém, apesar das dificuldades, dar respostas às diversas indagações. Consideramos o espaço como uma instância da sociedade, ao mesmo título que a instância econômica e a instância cultural ideológica. Então, o espaço ele também é instância social, né? É da mesma forma que eu tenho uma instância econômica e uma instância cultural ideológica. Lembrem-se lá que o Milton, então, vai discutir muitas vezes a questão de um espaço econômico e um espaço banal, inclusive dizendo, bom, tudo bem, vocês fiquem com o espaço econômico, a geografia pode ficar com o espaço banal, mas lembrando que o espaço econômico mantém relação fundamental com o espaço banal e vice-versa, né? Estudar só o espaço econômico seria um absurdo, né? Então, é uma instância da sociedade, da mesma forma que a instância econômica é a instância cultural e ideológica. A sociedade tem várias instâncias, né? Uma delas é essa instância espacial. Isso significa que, como instância, ele contém e é contido pelas demais instâncias, assim como cada uma delas o contém e é por ele contida. Então, aqui é uma questão dialética, né? O espaço ele contém as demais instâncias. Dentro do espaço existe a instância cultural ideológica, dentro do espaço existe a instância econômica. Ele agrupa e, ao mesmo tempo, ele está contido nessas outras instâncias, de modo que isso recompõe uma espécie de totalidade. Que quando eu analiso, ou seja, quando eu fragmento, eu separo ele dessas outras instâncias, mas lembrando que ele está submetido a elas. Ele não é, então, algo diferente disso, ele está relacionado a tudo isso, né? A economia está no espaço, assim como o espaço está na economia, ou seja, não existe economia espacial. E no espaço, a economia é uma questão fundamental. O mesmo se dá com o político institucional e com o cultural ideológico. Isso quer dizer que a essência do espaço é social. Quer dizer que a essência desse espaço geográfico é social, né? Quer dizer, quando eu penso espaço geográfico, eu estou entendendo que ele é uma instância da sociedade, não da natureza. Portanto, a geografia é uma ciência humana, não uma ciência natural. Muito bem? Então, se dentro desse espaço, e esse espaço ao mesmo tempo está dentro dessas instâncias sociais, ele é naturalmente um espaço social, né? Muito bem. Nesse caso, o espaço não pode ser apenas formado pelas coisas, os objetos geográficos, naturais e artificiais, cujo conjunto nos dá a natureza. Ou seja, não é só um conjunto de objetos geográficos, naturais ou artificiais, né, que nos dá a revelação do espaço geográfico, ou que no conjunto nos fala da natureza, né? O espaço é tudo isso, mais a sociedade. Cada fração da natureza abriga uma fração da sociedade atual. Então, ele já está aqui se aproximando da questão da natureza e do espaço, né? Quer dizer, o homem, no seu processo de relação com o mundo, produz uma segunda natureza, está em contato com esses objetos, com essas formas, heranças que foram herdadas, né? Heranças naturais que foram herdadas e transformadas em entidades sociais
E é assim que uma natureza se transforma em uma segunda natureza. O espaço é tudo isso, mas sociedade, portanto. Cada fração da natureza abriga uma fração da sociedade atual. Assim, temos, paralelamente, de um lado, um conjunto de objetos geográficos distribuídos sobre um território, sua configuração geográfica ou sua configuração espacial e a maneira como esses objetos se dão aos nossos olhos na sua continuidade visível, isto é, a paisagem. De outro lado, o que dá vida a esses objetos, seu princípio ativo, isto é, todos os processos sociais representativos de uma sociedade em um dado momento. Então, vamos lá, parágrafo grande, né? Então, temos paralelamente, de um lado, um conjunto de objetos geográficos distribuídos sobre um território, sua configuração geográfica ou sua configuração espacial. Isso lembra o quê? Forma, né? Existe uma forma de organização social. O objeto é a forma. As formas se organizam, tem uma forma de organização que nos indica, inclusive, uma situação, uma posição. E esse objeto está em relação àquele, este objeto está em relação àquela posição, de modo que nós podemos entender que as formas mantêm uma comunicação, né? Eu tenho novas formas que surgem em decorrência de formas mais antigas, né? Quer dizer, é o fato de que eu tenho um centro histórico que não é mais capaz de pressupor as técnicas necessárias à reprodução capitalista, que eu crio próximo a essa forma uma nova forma, com novas técnicas, com novas organizações espaciais. É assim que eu penso, o centro histórico de São Paulo, com ruas curtas, onde eu não tenho uma movimentação apropriada para os carros, com prédios menores, que não atendem mais ao nível de funcionários que eu preciso hoje, sem estacionamento, que não dá condição de que as pessoas se desloquem até o trabalho, para uma movimentação de um centro dinâmico expandido, um centro de acumulação expandido para a Avenida Paulista, com ruas mais largas, né, com um acesso ao transporte público mais facilitado, mas que ainda assim está já ultrapassado, né? Porque os estacionamentos não dão conta de agrupar todo o contingente de pessoas que ali trabalham. Então, você expande isso para a Faria Lima, onde você agora tem estacionamentos maiores. E é um processo que vai continuar. Formas que se associam a formas anteriores, porque o centro histórico antigo é ainda um centro dinâmico, mas agora faz parte de um circuito de uma economia informal, um circuito inferior da economia urbana, daquela economia informal, que na verdade está associada a esses centros dinâmicos e que, na verdade, dada a sua própria proximidade geográfica, criou em relação à sua posição a relação com uma outra área, que é uma área mais valorizada. Paulista e Faria Lima. A gente pode pensar até um elemento natural, uma segunda natureza, né, nesse processo, que é o Rio Pinheiros. Então, o Rio Pinheiros está ali e ele impõe uma fronteira a esse avanço. Então, quer dizer, esse avanço tende a continuar para depois do Rio Pinheiros, né, a partir da Faria Lima, ou esse avanço tende a ir para o norte, para o sul, né, indo mais, talvez, em direção oeste ali, em direção já à Vila Sônia, né, ou indo para Santo Amaro, ou indo para o norte ali daquela região, ou seja, quando eu analiso esse espaço, eu estou conjugando, então, essas formas na minha interpretação. Muito bem. Então, sua configuração geográfica, ou sua configuração espacial e a maneira como esses objetos se dão aos nossos olhos na sua continuidade visível, isto é, a paisagem. A paisagem, então, já em publicações antigas, Milton Santos discutiu o conceito de paisagem, né, como no livro Pensando o Espaço do Homem. Nesse livro, Pensando o Espaço do Homem, paisagem surgia como uma aparência, né? A paisagem aparecia como um momento, um registro imóvel, né, que, dado a sua aparência, não revela a essência, revela algumas formas, podem ser entendidas a partir do que a própria paisagem revela, sendo essa paisagem uma descrição, sendo essa paisagem uma pintura, sendo essa paisagem uma fotografia, ela nos revela o que? Elementos culturais, a vestimenta das pessoas, a arquitetura dos prédios, a organização das ruas. Isso nos revela alguns aspectos fundamentais do sistema econômico, das relações entre as pessoas, mas a essência não está disposta aos olhos. Eu preciso de uma perscrutação, eu preciso dar movimento àquela paisagem, mas que na totalidade dessas formas espaciais que compõem uma espécie de configuração geográfica ou configuração espacial, eu tenho justamente ali a observação na paisagem. De outro lado, o que dá vida a esses objetos, seu princípio ativo, isto é,
todos os processos sociais representativos de uma sociedade em um dado momento. Então, muito bem. Então, temos paralelamente, de um lado, os objetos geográficos distribuídos num território, configuração geográfica ou espacial, e a maneira como isso nos dá ao olhar, numa continuidade visível, a paisagem, né? De outro lado, que dá vida a esses objetos, seu princípio ativo, isto é, todos os processos sociais representativos de uma sociedade em um dado momento. Esses processos, resolvidos em funções, realizam-se através de formas, muito bem. Então, esses processos, resolvidos em funções, realizam-se através de formas. Então, processo, função e forma. O que dá a noção do processo que está em relação à forma e à função? Isso já é algo que é discutido também pelo Milton Santos, nesse texto clássico, a categoria de espaço geográfico, né? O espaço geográfico como categoria filosófica. Ou seja, para que eu entenda, né, os processos resolvidos em funções, para o Milton, eu só entendo os processos em relação à função. Quer dizer, a funcionalidade me dá a indicação do processo. O processo está em função de algo, né? Não é para que eu entenda o processo, eu preciso entender a função. E se realizando através de formas. As formas, então, realizam uma função que origina um processo. Ou seja, vamos pegar um exemplo prático, como naturalmente esse livro é muito abstrato. Uma forma espacial no sentido de uma empresa produtora, uma metalúrgica, né? É uma forma espacial. Uma forma espacial que tem a função do quê? De produção de aço. Que envolve, em relação a essa produção de aço, o quê? Os movimentos sindicais, a exportação e importação de um país, os fluxos que se dirigem e que saem daquela empresa, a organização espacial do seu entorno, a vizinhança, como as pessoas se locomovem, tudo isso está em função de uma forma que pressupõe uma função que dá origem a processos, né? Claro que hoje a gente talvez poderia ir num outro sentido, de relacionar uma dialética nisso tudo, né? De forma, já junto ao processo. Milton Santos ele tem essa perspectiva de segmentar muito forma, função e processo, né? Talvez a gente pudesse realizar uma dialética sem essa segmentação de processos que são processos justamente porque se realizam em formas, de formas porque são formas porque realmente se realizam em processos, né? E aí poderemos discutir função, escala ou estrutura também, né? Mas isso deixamos para um outro momento. Muito bem. Então, olha lá. Estas podem não ser originariamente geográficas, mas terminam por adquirir uma expressão territorial, certo? Ou seja, na verdade, elas não precisam ser necessariamente geográficas, mas adquirem uma expressão territorial. Essas formas, né? Quer dizer, naturalmente elas vão no final adquirir uma expressão territorial. A forma como a gente entende a forma, né? Que é uma questão muito importante. A forma seria tudo o que resta na ausência da matéria. É o espaço que a matéria ocupava, é o que está invisível por detrás da matéria. Isso é a forma, é o espaço ocupado pela matéria. Isso é tanto uma perspectiva aristotélica, né? Quer dizer, a calcita, ela é a matéria que ocupa uma dada forma no espaço. A forma é o invisível por trás da matéria. É o que está escondido. Na ausência dessa matéria, eu tenho a forma, né? Tanto na perspectiva kantiana, né? Que pensa o espaço também como esse elemento que resta quando tudo de empírico está ausente. É a minha representação dada no espaço ocupado pela matéria. Muito bem. Então, continuando lá. Estas podem não ser originariamente geográficas, mas terminam por adquirir uma expressão territorial, porque o território, para o Milton Santos, não é o território do Estado Nacional, como a gente pensa numa geografia mais clássica, né? A gente fala território é o quê? É o conceito relacionado ao espaço ocupado nos limites de um território nacional. Não. Território é o território usado, né? Que não, vamos lembrar aqui, não surge ainda nessa perspectiva desse livro, Espaço e Método, né? Mas que já indica, porque essa ideia de território usado vai surgir com uma produção, vamos dizer, uma produção intelectual mais pungente, né? Vai aparecer de maneira mais organizada, já ali no final da vida do Milton Santos, no Manifesto Capa Amarela, Manifesto Papel Ativo da Geografia, e mais para frente no seu último livro, né, que é Brasil, Território e Sociedade no século XXI. Então, essa ideia de território usado
ela surge ali, mas é claro que ela já vem de contribuições anteriores. Quais são elas? A ideia de que o território não é só a apropriação de um espaço pelo território, pelo Estado Nacional, mas que o território, ele é, na verdade, o espaço de atuação de todos os tipos de agentes, hegemônicos e não hegemônicos. Né? O território, de alguma forma, se confundiria com o espaço geográfico, ele seria o espaço geográfico de alguma maneira. Mas, nesse sentido, o Milton ele dá muita perspectiva, quando ele pensa os modos de produção, a esses agentes hegemônicos que fragmentam o espaço, que produzem nesse espaço, que estabelecem relações nesse espaço, né? E que, portanto, esse espaço seria uma relação não só esse território seria não só uma apropriação do Estado Nacional, mas diria respeito à análise da atuação das empresas, das pessoas. Então, tudo que eu, de alguma forma, tudo que de alguma maneira adquire uma forma espacial, naturalmente vai se realizar de uma maneira, né, como uma forma geográfica, né? Não tem como escapar, né? Pode ser que originalmente não seja geográfica e que assuma essa forma, porque se torna territorializado. Muito bem. Na verdade, sem as formas, a sociedade, através das funções e processos, não se realizaria. Muito bem, ou seja, isso daqui é até uma questão para pensar a história, né, gente? Quer dizer, uma história que se produz sem pensar o espaço, uma história que entende que os processos se dão em eventos que não têm ligação nenhuma com as formas espaciais. Esse tipo de história é uma história pela metade, né? O que muitas vezes pode nos levar a pensar que o historiador é um geógrafo pela metade. Por quê? Porque o geógrafo, no seu processo de análise espacial, ele tem que conjugar a forma, que é o espaço, e o processo, que é a história. Ele não tem como escapar. Até tem. Alguns anteriores, né, uma geografia mais clássica, tendia a fazer essa separação, mas a geografia crítica renovada não faz. Então, o geógrafo ele tem que trabalhar com o espaço geográfico e com o tempo histórico, não tem como ele escapar. Enquanto o historiador, esquece esse espaço geográfico e trabalha muitas vezes numa perspectiva processual, contraditória, mas que não leva que não leva em consideração esses elementos, o que faz com que o geógrafo produza uma história completa, enquanto o historiador produza uma geografia pela metade. Então, ou seja, é preciso para o historiador também, né, saber trabalhar o espaço, porque muitas vezes a geografia deixada de lado é considerada como a paisagem, não é a paisagem, né? A geografia ela dá sentido, ela explica a forma, e os processos estão em função das formas, não tem jeito. Se o historiador desconsidera as formas, ele só entende uma particularidade de um desenvolver histórico que é incompleta. Né? Então, isso é muito importante. Forma e processo, sem a forma, função e processo não se realizariam. Daí porque o espaço contém as demais instâncias, né? Então, claro, se sem a forma, que são os objetos espaciais, a gente não tem a realização, a gente não tem a realização nem da função, nem do processo, como ficam as demais instâncias sociais, que se realizam em formas, funções e processos, né? Ou seja, o espaço ele dá uma perspectiva fundamental de eu entender todo o resto. Eu preciso dele. Se eu deixo ele de lado, eu posso tentar entender? Posso. Mas boa parte fica de fora, porque o espaço geográfico se constitui numa categoria de abordagem. Isso é muito fácil de exemplificar. Né? Vamos pensar a economia mundial. Pensa a economia mundial ou a geopolítica. Como pensa a economia mundial? Em países desenvolvidos, subdesenvolvidos. Tá bom, vou lá, estabeleço quais são as características do desenvolvimento e do subdesenvolvimento. Se eu trabalho de uma maneira processual, tudo bem, eu não consigo entender, né? Eu posso até trabalhar nessa perspectiva, mas eu não consigo entender uma série de aspectos fundamentais, por exemplo, a divisão internacional do trabalho. Eu não entendo que existe uma espécie de segmentação produtiva, justamente porque o processo de expansão do capitalismo foi um processo de expansão desigual, foi um processo que se apropriou do espaço com funções, que criou formas com funções diferenciadas a partir do centro ou da periferia. Ou seja, na economia eu posso fazer essa abordagem? Posso, mas se eu não compreendo o espaço, uma questão fundamental que é a forma de se apropriar dos novos territórios, sem a qual não existiria capitalismo, é deixar de fora. E eu não compreendo esse processo. Então, é muito importante que eu leve isso em consideração. Então, a mesma coisa geopolítica.
né? Quer dizer, se eu penso a Primeira e a Segunda Guerra Mundial numa questão processual, vou lá, na Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra e a França declaram guerra contra a Alemanha porque a Alemanha invade a Polônia. Tá. Aqui já tem uma característica espacial, que mesmo quando a história quer escapar, ela não escapa, não tem jeito, né? Mas que, pensando, né, a gente poderia até desenvolver de uma maneira processual. Invasão da Polônia levou à guerra. Mas eu deixo de fora uma característica fundamental, que são as teorias da geopolítica. E o fato de que Halford Mackinder foi diplomata britânico durante o Tratado de Versalhes e fez questão que uma série de estados tampões fossem criados entre Alemanha e Rússia para impedir o expansionismo alemão ou expansionismo russo, que era visto como um problema de segurança nacional para o Ocidente. Ou seja, não é simplesmente porque invadiu a Polônia, porque houve um compadecimento, ou porque não é simplesmente porque a Espanha se expandiu e que isso era perigoso para a Inglaterra, porque estava muito grande o território alemão, porque. Não, é porque aquilo ali, também nesse sentido, poderia fazer com que a Alemanha consolidasse um poder que, dado uma teoria geopolítica, que é a do Heartland, faria uma oposição ferrenha à Grã-Bretanha e à França e se tornaria indestrutível. Ou seja, se eu analiso, desconsiderando tudo isso, né, se eu faço da Primeira Guerra Mundial uma questão de que é porque, na verdade, o arquiduque do Império Austro-Húngaro foi assassinado pelos sérvios, sem entender todo um contexto de questões espaciais, eu não entendo nada. O imperialismo, ele é imperialismo porque ele é espacial. Não existe um imperialismo espacial, e ele está na base dos conflitos da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, se eu quero fazer história, e o problema é esse até, porque na verdade a história não é que ela deixa de fora o espaço, porque ela nem conseguiria fazer isso, isso é impossível. Vamos retomar lá a frase do Aristóteles, né? O que não está em lugar nenhum não existe. Né? Mesmo que a história quisesse, ela seria incapaz de fazer uma abordagem geográfica sem o espaço. Né? Ela seria incapaz de fazer uma abordagem histórica sem o espaço. Ela não consegue fazer isso, a história. Ou seja, mesmo quando ela não quer, ela procede fazendo uma análise espacial. Só que qual é o problema? Como o historiador muitas vezes não está treinado para compreender o espaço geográfico, ou ele faz uma análise ruim, interpretando de maneira equivocada, ou ele faz uma análise pela metade, não dando a dimensão real que o espaço tem naquele processo. Então, é claro, antes a gente tinha o curso de História e Geografia em conjunto, que era fantástico, até pouco tempo a gente tinha a obrigação de uma disciplina ser realizada, né? Geografia, pelo menos, fazia uma disciplina na história, ou a história fazia uma disciplina na geografia, isso na USP. E hoje nós não temos mais isso, porque a ciência está tomando um sentido de particularização da discussão, o que é problemático, porque a totalidade não é uma particularização. Eu preciso particularizar para produzir a totalidade de novo. Então, olha lá, ele está também contido nelas, na medida em que os processos específicos incluem o espaço, seja o processo econômico, seja o processo institucional, seja o processo ideológico. Então, olha lá, não existe economia sem espaço, nem a ideologia. Vamos relembrar um outro livro lá, do Milton Santos, chamado Economia um outro livro, na verdade, do professor Antônio Carlos Robert de Moraes, chamado Ideologias Geográficas, onde a gente percebe que a ideologia mantém uma relação fundamental com o espaço. Mas isso nós abordaremos em vídeos seguintes. Bom, por hoje nós abordamos apenas a página 11 e a página 12 do livro Espaço e Método, o que já nos levou a discussões muito grandes. Naturalmente, porque esse livro é um livro muito abstrato. Abstrato, entendam aqui, eu não estou dizendo abstrato de uma maneira errada, né? De uma maneira comum. O abstrato aqui não significa deturpado, né? Não significa que a nossa visão a respeito do livro não significa obscuro, né? Não significa que é algo de difícil acesso. Abstrato aqui significa particularizado. Abstrato significa o quê? Quando eu pego a realidade empírica e particularizo ela, né? Quando eu pego, então, a geografia regional e particularizo ela numa geografia geral. Quando eu pego os elementos do espaço e tento reunir o que há de comum numa análise que leva a uma abstração, que é uma particularização. Naturalmente, abstrações são complexas, né? Nós temos dificuldade de entender porque
ela é uma espécie de resumo de uma observação, ela eleva, né, numa observação comum. É a mesma coisa quando Marx vai lá e fala de uma sociedade de classes, ele está fazendo uma abstração, né? A história da sociedade é a história da luta de classes. Isso é uma particularização, isso é uma abstração, né? Quer dizer, eu reuni toda a história do mundo num processo que é básico, que é uma disputa, pelo menos toda a história do mundo não, mas pelo menos toda a história da sociedade de classes, né? E digo, né, que desde que o homem se sedentarizou, ou um pouco próximo dessa sedentarização, uma luta de classes, e que isso que é o motor da história. Isso é uma particularização, isso é uma abstração, né? Que tenta, né? Uma particularização que eu digo no sentido de reunir elementos comuns e elevar eles para uma totalidade. É uma maneira de eu tentar enxergar a totalidade. É isso que ele se propõe a fazer aqui. Então, uma leitura dura, é um dos livros considerados difíceis, né, do professor Milton Santos. Qual que não é, né? Alguns são mais fáceis, sei lá, Metamorfose do Espaço Habitado é mais fácil, por uma outra globalização, também é um livro que foi feito para um público maior, esse já é um livro mais difícil. Utilizando a frase de uma professora que uma vez, querendo descaracterizar meu trabalho na USP, falou que meu texto era muito hermético, quer dizer, elogiou querendo criticar, né? Falou, seu texto é muito hermético, por isso sua nota é ruim. A hermenêutica é um campo da filosofia, um campo respeitado, não há nada de ruim um texto ser hermético, né? É um texto hermético, não nesse sentido exatamente, não é pejorativo, no sentido de que foi feito com uma boa qualidade. E que por isso eu preciso desse processo de pegar frase por frase, ler com calma, recuperar, entender o contexto de produção, entender o conceito, discutir, inclusive discutir com o que eu penso também. É muito importante que vocês discutam com o que vocês pensam a respeito da obra, com o que vocês pensam a respeito de outras leituras, né? Porque isso movimenta o nosso conhecimento. Então, essa é a parte 1 da leitura desta introdução, que é uma palavrinha a mais sobre a natureza e o conceito de espaço. Ficamos por aqui, pessoal. Boa sorte no estudo de todos vocês e até a próxima.